Bem-vindos a mais um episódio do Talk e-Commerce. Eu sou Daniele, estou aqui hoje na presença da Júlia e nosso convidado é o Alexandre Souza, da transportadora Muraro. Seja bem-vindo, Alexandre. Boa tarde, meninas, tudo bem? Tudo? Um prazer aí, Alexandre, te receber, né? Então, realmente, hoje a gente vem com o objetivo de falar sobre logística global, bastante focado aí também na área de atuação da Muraro do transporte rodoviário. Então, o objetivo é que seja realmente um bate-papo aí, que a gente possa seguir agregando conteúdo relevante para vocês. E eu começo, então, com uma primeira pergunta aí, né, Ale? Como que hoje você definiria o momento atual do transporte rodoviário? Tu entende quais que estão sendo os principais desafios, o que está sendo, enfim, eventuais oportunidades? Então, conta um pouquinho para nós de como que está esse momento atual aí do transporte. Bom, olha só, do meu ponto de vista, eu acho que a gente está passando por um dos momentos mais caóticos no setor logístico, falando em Brasil, né? Principalmente no setor rodoviário. A gente está com diversos problemas que já acontecem, já vem há muito tempo, mas tem se agravado. Está sendo um desafio enorme superar esses problemas para se manter ativo, se manter atualizado, se manter atendendo a demanda do mercado. E eu acho que a gente está, talvez, e aqui não é uma previsão, é um apanhado de situações que nos traz a essa conclusão. Talvez a gente esteja bastante próximo de um colapso no sistema logístico se a gente não tomar algumas decisões emergenciais. Tu diz isso no sentido de custos, de logística, de operacional? Olha só, entre 50% e 60%, talvez até um pouco mais, do transporte de cargas no Brasil, ela acontece em cima de caminhões. Na última década, a gente perdeu mais de 10% de profissionais, de motoristas. A demanda tem aumentado consecutivamente, todo ano tem uma demanda maior por motoristas, porém a gente perdeu mais de 1.200.000 motoristas em 10 anos. As tecnologias trouxeram uma otimização maior do transporte, novos modais, investimentos em modais como, por exemplo, a cabotagem, o modal ferroviário que foi reativado no Brasil na última década, isso trouxe benefícios, mas a demanda por motoristas tem aumentado, porque o consumo tem aumentado. E, em compensação, a gente tem perdido motoristas por diversas questões. Para vocês terem uma ideia, hoje, motoristas abaixo de 30 anos de idade é 4%. Uau. A grande maioria dos motoristas são pessoas de idade. O pessoal jovem não está querendo ingressar na carreira de motorista. Exatamente, o pessoal jovem não está querendo ingressar na carreira de motorista. Então, a tendência é que, se isso continuar dessa forma, nos próximos, até em curto prazo, 2 ou 3 anos, a gente realmente tem um colapso no sistema logístico brasileiro. Sim. E ainda a gente enfrenta essa variável da mão de obra e também comentando aqui do sul, né, do nosso estado aqui, a gente também sabe que temos alguns déficits ali a nível de estradas, a nível de rodovias, que isso também eu imagino que seja um fator dificultador por alguns pontos, né? Faz parte do universo de problemas que circunda, que orbita o setor logístico brasileiro. Estradas, muitas delas precárias. Nós, até aqui no Rio Grande do Sul, vivemos um pouco num paraíso, se comparado com muitas regiões do Brasil. As nossas estradas até são relativamente boas. Porém, ainda se está muito longe do ideal. Para um país que faz um caminhão rodar 4, 5, às vezes até 6 mil quilômetros, que é insano isso. Nenhum outro lugar no mundo tem esse formato. Claro. Tu ter que transitar com uma carga nessa distância toda, onde mais da metade das rodovias são precárias, isso é um absurdo e não tem como dar certo, isso nunca teve. Então a gente tomou uma decisão errada no passado, isso vem eu imagino que desde os anos 50, quando foi fundada a Petrobras. A Petrobras é uma estatal e a ideia dela era trazer recursos para a União, para o Estado, por isso fomentaram o transporte rodoviário em detrimento de não fomentar o transporte aquaviário ou o transporte ferroviário. Por isso do sucateamento das redes da malha ferroviária brasileira. Então, desde que a Petrobras foi fundada, basicamente mais ou menos nos anos 50 aí,
começaram a vir para cá as grandes montadoras de caminhão e esqueceram o que não consumia diesel. Deixaram de lado para fomentar quem realmente consumia diesel. Sim. E isso nos trouxe aos dias de hoje. Claro. 65% num país continental de carga sendo transportada por caminhão é um absurdo. Sim, realmente. E realmente, se tu pegar a Europa, Estados Unidos, é uma outra realidade, né? Nenhum caminhão transita mais do que 200, 300 quilômetros com uma carga. Depois ele troca de modal. Sim. Ele vai para modais mais que otimizem muito mais o transporte, que transportam mais carga ao mesmo tempo, né? Claro. Isso para vocês, o custo operacional de manutenção dos veículos também fica pesado, né? Muito, muito, com certeza. Quanto mais o caminhão é exigido a longos percursos, longas distâncias, mais ele retorna com despesas de manutenção. E nessa questão, Ale, da mão de obra dos motoristas, existe algum plano de contingência? Como que vocês estão esperando? Se é que existe alguma ação antes desse cenário colapsar, já tem algo que vocês como transportadoras estão já planejando em caso de realmente ficar cada vez mais escasso, né? Conforme essas previsões, né? Uma das regras básicas de negócio é a lei da oferta e da procura, né? Quando existe uma oferta muito grande de um serviço, acaba acontecendo a procura dela. A gente imagina que, com o escasseamento de motoristas, a tendência é que os fretes aumentem. Aumentando os fretes, a contrapartida é o pagamento de um salário maior do motorista. Exato. E aí... Porém, não é só isso. Aí imagina-se que tenha uma procura muito maior pela profissão. Mas não é só isso. Hoje a gente tem outros entraves que dificultam a decisão das pessoas em assumir a profissão. Entraves legislativos, entraves de legislação, segurança é um dos principais pontos que tem afastado o profissional das estradas. Para vocês terem uma ideia, mais de 70% dos roubos de carga hoje acontecem no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, e óbvio, né, são os mercados maiores, onde tem maiores consumidores de produtos. Obviamente que as cargas vão mais para lá. Isso tem assustado as pessoas, os motoristas. Eles não querem mais ir para São Paulo. O Rio de Janeiro, então, nem se fala. Nem se fala. O Rio de Janeiro existem N restrições para te transportar uma carga, para te levar uma carga para lá, com relação ao gerenciamento de risco, seguro de carga, tempo de parada, local de parada. A maioria das seguradoras impõe restrições bem mais severas, né? Imagina. Para te levar uma carga, para te transitar uma carga do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro ou atravessando o Rio de Janeiro. Então, isso faz com que as pessoas não tenham muito interesse. Hoje, o salário médio de um motorista de caminhão gira em torno de 6 a 7 mil reais. E ainda assim, ele não é atrativo. Sim, porque é um salário importante, né? Eu digo, né? Não é um ruim salário, né? Além da falta de segurança, ele não tem Eles dia, ganham não risco, tem noite, ele não tem final de semana, ele não tem nada, estão colocando na balança, né? Existem os dois lados da moeda, né? Hoje tem uma lei conhecida como Lei das 11 Horas. Essa lei, inclusive, foi pauta no STF há pouco tempo, e ela determina que um motorista deve obrigatoriamente descansar 11 horas. E quando eu falo em descansar, ele tem que estar parado. Sim. O STF determinou que essa parada tem que ser contínua, são 11 horas contínuas parado. Porém, aonde que esse motorista para? É isso que eu ia te perguntar, na prática isso funciona? E tem como monitorar isso também, se ele tá respeitando, enfim? Aí tá, o interesse é de quem de monitorar. Vamos lá, é uma lei, ela existe, ela deverá ser cumprida, ok? Sim. Porém, quando o motorista cumprir a jornada de trabalho dele e ele é obrigado a parar, ele teria que ter, na teoria, um lugar seguro para parar. Claro. Nem sempre isso acontece. Os locais de parada, o governo no passado, o Estado, né, a União no passado disse que ia construir pontos de parada com toda a infraestrutura necessária para o motorista poder repousar com segurança, um mínimo básico lá, com banheiros, chuveiros, enfim, e isso não aconteceu. Hoje a gente deve ter 1 ou 2 pontos de parada a cada, 1.000 quilômetros. Sim. Nos Estados Unidos deve ser 8 ou 10 a cada 100 quilômetros. Então o motorista acaba se obrigando a parar em pátios de posto. Sim. Que não é um lugar muito saudável. Lá, beira de estrada, de noite, circula de tudo por aí, desde drogas, prostituição, enfim, o que for. Sim. E isso não é um lugar legal para uma pessoa ficar parada 11 horas. Não. Então o motorista, ele prefere
está trabalhando, está andando por um pouco mais de tempo e só parar realmente quando é necessário para descansar. E num lugar que ele se sinta mais seguro, né? Com certeza. Exatamente. Muitas vezes ele é obrigado a parar onde ele não quer, porque vencer as horas de trabalho dele. E 2 motoristas para intercalar é uma realidade ainda não? Não é uma realidade porque 2 motoristas dentro da mesma cabine de caminhão, dentro do mesmo veículo, eles vão dividir a responsabilidade, enfim, a obrigação de cumprir a lei. Então, eles vão ter que parar ao mesmo tempo, porque enquanto dentro do caminhão tu pode estar no banco do carona, tu vai estar considerando como hora de trabalho. Funcionaria se um motorista largasse o caminhão e outro pegasse e seguisse adiante. Agora, tu imagina, voltando lá ao ponto dos 6 mil, 4, 5 mil quilômetros de uma carga. Quantos pontos de parada tem que ter daqui até o destino da carga? E esse custo, quem é que arca? Claro. Porque tu tem que ter alojamento, tu tem que ter estrutura para o motorista ficar, tu tem que ter um próximo caminhão que pega ele quando vencer. No Brasil isso não vai funcionar. Não funciona mesmo. Funciona. A gente tem um longo caminho, literalmente, até chegar, se é que em algum momento isso vai acontecer, né? Não sei se nós vamos ver. Por isso que eu entendo que é um desafio que até, por mais que no comércio exterior a gente lide diariamente também, contratação de frete, mas são fatores que a gente sequer para refletir, né? O quanto um motorista, o quanto uma transportadora tem que lidar com desafios nessa magnitude, assim, que fazem com que a pessoa não queira, muitas vezes, estar na profissão, ou, né, que tenha desafio de mão de obra, então, estradas, perigos, então, são múltiplas variáveis, né, Ale? Pro lado da transportadora, pro lado da porta de dentro para dentro do caminhão, esses são os problemas que a gente enfrenta como profissional da estrada, né? E não só isso, né? Questão do risco, como eu te falei, as estradas precárias acabam causando mais acidentes. Nem sempre os acidentes são causados pela imprudência do motorista. Claro, alguns sim. Alguns são causados por motoristas que, até por esse foi o fato gerador dessa lei das 11 horas, por motoristas que andam horas e horas a fio, sem parada, trabalhando às vezes até 36, 48 horas sem parar, fazendo uso de psicotrópicos para poder se manter acordado, ou drogas, enfim. Mas isso é uma coisa que é mais um estigma, é mais um rótulo que se colocou no profissional, que hoje não é bem assim, né? Hoje, realmente, os motoristas, o motorista é obrigado a fazer testes para verificar a utilização de drogas ou medicamentos, ou, enfim, a cada 3 ou 6 meses. Então, tu tem que mostrar lá que tu fez o teu teste e que tu tá limpo. Senão tu perde a tua carteira de motorista, perde a tua habilitação. Então, o que realmente impede hoje que mais profissionais venham para a área é falta de segurança, as viagens extremamente extensas. Cumprindo as 11 horas de parada, por exemplo, um caminhão que sai lá de Minas Gerais para chegar no Rio Grande do Sul demora 6 ou 7 dias. Sim, imagina. E longe de casa, todos esses fatores também mais emocionais, assim, atrelados, né? E tem também a pressão de quem tá mandando e recebendo a carga, porque ele não quer esperar 6 Não, fora isso, né? Então, não só pelo olhar do motorista, mas do cliente, do fornecedor, que tem esse é o lado da porta para fora do caminhão. Da porta para fora, né? Quem tá com a carga em cima do caminhão quer rapidez, quer pressa, quer que a carga chegue logo. E muitas vezes não tem como, a gente não consegue realmente entregar no tempo que a empresa, que o embarcador precisa, porque a gente precisa cumprir leis. E isso na logística internacional como um todo começa com a saída da mercadoria, o navio, a chegada no porto, a coleta. Então, quando tem alguma crise, alguma guerra, algum fator, alguma crise global, assim, vocês como parte dessa cadeia, né? Como que rapidamente vocês também podem agir para mitigar o impacto, né, desses fatores? Às vezes uma tarifa lá na frente diminui um fluxo que a gente sabe que acontece, né? Então, como que vocês também, como uma parte dessa logística internacional, se preparam como transportadora para absorver isso, para mitigar eventuais riscos? Sabe que no pós-pandemia a gente notou que muitas empresas que buscavam fornecedores em cadeias extensas lá, eles passaram a procurar fornecedores mais próximos exatamente para não ficar tão dependente desse tipo de situação, ou uma guerra,
ou um surto pandêmico, Sim. ou um canal de Suez que fecha porque o navio Exato. bloqueou. Então eles passaram a fazer cadeias de suprimentos muito mais curtas, buscando materiais em empresas próximas dentro do próprio país. Para a transportadora rodoviária, o que a gente o que a gente fez, por exemplo, no caso das enchentes do ano passado, né? A gente se esforçou ao máximo, fazendo tudo que estava ao nosso alcance para conseguir achar rotas alternativas, para conseguir fazer com que os caminhões rodassem mesmo sob condições que pudessem representar risco para o equipamento, como colocando caminhões em áreas alagadas, atendendo a demanda das instituições para transportar, por exemplo, medicamentos, enfim, tudo que foi preciso para ajudar as pessoas que foram atingidas. E eu acho que é isso que o transporte pode fazer. Nós, do nosso lado, como transportador, a gente pode fazer com que o caminhão esteja no local certo, na hora certa, quando é preciso. Mas a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente depende de tudo que muitos outros setores e muitas outras esferas permitam que a gente faça isso. Né? Então, não tem muito o que fazer. A gente mais executa quando está pronto para ser executado do que tenta melhorar a condição do transporte, né? Sim, que também não tem muito, né, o que uma transportadora possa estar fazendo para melhorar a condição do transporte se tem um todo, né? É um governo, é um órgão público, é tudo, né? É todo mundo caminhando junto, né? Exatamente. A gente depende muito dos outros, né? A gente não pode tomar muitas iniciativas por conta própria. Sim, no fundo, quando também vai discutir com algum cliente logisticamente falando, de alguma forma também tem que transparecer para ele todas essas variáveis. Nem todos também a gente sabe que tem o discernimento. Nosso papel é apoiá-los no entendimento, mas quantas variáveis muitas vezes fogem do controle e cada parte da cadeia tem que se administrar para conseguir não deixar que aquilo impacte o resultado final, né? Que é uma entrega num prazo, ou mesmo a própria entrega ou, né, da mercadoria. Exato. A gente tem limitações em todo o processo. Então, a gente depende, por exemplo, do porto, das janelas do porto para entrar e carregar uma carga. A gente depende da velocidade máxima permitida do veículo. Sim. A gente depende dos horários que o caminhão pode transitar por conta da gerenciadora de risco. Por conta da seguradora. A gente depende do tempo que o caminhão pode transitar por conta do tempo de trabalho do motorista, e a gente depende do tempo que as empresas ou que os armazéns demoram para receber uma carga. Então a gente está muito limitado e muito acorrentado a outras empresas e a outros processos. A gente não consegue tomar decisões que possam resolver o problema de uma hora para outra. Por mais que as empresas nos liguem com muita frequência e digam, por favor, pede para o motorista acelerar, isso não vai resolver o problema do navio que omitiu a escala ou do navio da carga que atrasou. É que você é a ponta final, né? Porque atrasou, de repente, lá no fornecedor, lá no outro país. Daí atrasou o navio, aí atrasou um canal vermelho da Receita Federal. Vocês são a última, né? Depois de nós, do despacho, que a gente tem que acelerar, a DI também. Sim. Então, depois do despacho, vem o acelera a minha entrega, né? Manda o caminhão o caminhoneiro pisar no acelerador, né? Nunca ligaram pro comandante do navio, né? Acelera que eu tô com pressa. Acelera que eu tô com pressa, né? É que a minha empresa vai parar. Isso não é a solução. Sim. De fato, isso não é a solução. E quem trabalha com logística, essa pressão, a gente tem que até se acostumar e, de alguma forma, gostar dela, né? Sim. Porque a gente, né, a gente também já teve experiência com clientes que muitas vezes, desde um processo de como acomodar a mercadoria para um carregamento, como içar, então, todos esses fatores, dependendo do perfil do cliente, maquinários robustos, fora de padrão, então, a gente sabe que o esforço, né, para poder, enfim, atuar nessa área de logística, ele vai muito além de um fator isolado, né? Então, tem que, de alguma forma, integrar múltiplas competências, um pouquinho de uma engenharia, um pouquinho de um comercial, tem que ter tudo muito bem afinado, porque eu vejo que é isso que garante o sucesso da operação, né? A responsabilidade tem que ser solidária. Todas as partes envolvidas do processo têm que se solidarizar com a etapa que está acontecendo. Então, não adianta eu me eximir da carga antes dela estar em cima do caminhão. Eu tenho que saber o que vai ser carregado no caminhão, como vai ser carregado no caminhão.
A mesma coisa a empresa, ela tem que estar atenta ao que acontece, ao universo do transporte, da logística no Brasil, às regulamentações, às leis, que muitas vezes elas são feitas para a transportadora, mas impactam os embarcadores. Claro. A gente tenta, ao máximo, clarear os horizontes das empresas com relação ao sistema logístico brasileiro, mas nem sempre a gente consegue deixar todas as empresas cientes de todos os riscos, de todas as leis, de todas as obrigações que elas têm que cumprir enquanto uma carga precisa ser transportada. Claro. Então, eu acredito que se não houver essa solidarização ou esse compartilhamento de responsabilidade, a gente sempre vai continuar empurrando o problema de um para o outro, né? E não é o objetivo, né? E uma pergunta também, Ali, a questão assim de como que vocês estão vendo a reforma tributária com relação ao custo logístico, já tem algo assim definido que possa vir a gerar um impacto? Ou como que de alguma forma as empresas têm que estar preparadas para isso, caso houver alguma correlação mais direta? Então eu entendo que é um tema ali que a gente também vem aprofundando, né? Acho que as empresas têm que já estar mais bem preparadas, mas se tu puder comentar um pouquinho se no teu âmbito tem alguma influência mais direta ali. Olha... Na verdade, o que a gente quer saber é se o valor do frete vai aumentar. Boa, Dani. A história pregressa no Brasil. Isso é a preocupação nossa. Vamos lá. A história pregressa do Brasil mostra que sempre que mexeram em alíquotas de imposto, nunca foi para baixar o imposto. Nunca é. Sob o discurso de vamos simplificar, vamos facilitar, de uma certa forma sempre vai acabar impactando ou resultando num aumento do custo. A gente ainda não sabe como isso vai acontecer. Eu acho que a gente está no mesmo barco que uma fração gigante das empresas do Brasil. Sim, concordo. O calendário da reforma tributária vai até 2030, se não me engano. Começando a partir de janeiro de 2026. Nós temos uma ideia do que precisa ser feito em janeiro de 2026, mas a gente está preparando os sistemas para isso, a empresa já está praticamente alinhada quanto a isso, mas a gente não sabe o resultado, quanto vai impactar em cima do frete. Sim. A tendência é que os valores sejam alterados, sim. E vamos lá, mais uma vez, né? Eu acho que para mais. Eu acredito que para mais. Sim, os prestadores de serviço são os que mais vão sofrer, né? Que é o caso da transportadora, né? A gente vende um serviço. Então, deverá ter mudança, sim, e eu lamento informar vocês, mas o frete deverá aumentar. Uma das consequências é o frete aumentar, sim. E além disso, tem pedágio, né? Estão botando vários pedágios por aí que vão acabar encarecendo também, né? Na verdade, é bonito, né? A gente vê as estradas todas bonitinhas com aquelas olhos de gato lá para andar de noite, mas o custo disso é muito caro. Muito Exatamente, no final da linha ali é... No nosso trecho que a gente principalmente utiliza, que é Rio Grande e Serra Gaúcha, para vocês terem uma ideia, um caminhão paga R$1,12 por quilômetro de pedágio. É muito caro. Se imaginar que são centenas e centenas de caminhões rodando todos os dias, é um absurdo. O pedágio chega a ser 30% do valor do frete. E o resultado das estradas pedagiadas está aquém do que deveria. Sim, aquém do que poderia estar com esse recurso que é recolhido, né? No Rio Grande do Sul nós temos o pedágio mais caro do Brasil. Sim. Que é o da Ecovias, da Ecosul. Aqui, a princípio, deverá ser extinto já no ano que vem. Acho que não foi revalidado o contrato com o governo. Mas ainda assim vai sobrar pedágios agora dos tais do free flow, que são caríssimos por quilômetro rodado, pelo resultado que ele nos dá. E isso simplesmente encarece o frete, que por consequência encarece o produto que está sendo transportado. Sim, com certeza. A transportadora arca com uma parte do custo, mas o maior pagador desse custo é o consumidor final. Sim, e muitas vezes esse consumidor final vai fazer alguma revenda do equipamento, do produto, e consequenmente isso vai onerando o produto em toda a cadeia, né? Claro. Então é uma consequência... Falando até de produtos não tão elaborados, sei lá, um saco de arroz. Sim, simples, né? Commodity, o que for, enfim, algo sem tanto valor agregado, o impacto existe, né? O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de arroz, é o maior produtor de arroz do Brasil, e sai daqui para o resto do Brasil. Então, ele chega no destino muito mais caro por causa do pedágio, porque é um produto de valor agregado baixo, mas o pedágio implica num custo muito alto do frete. Então, e a gente tem caminhado para um aumento considerável das praças de pedágio.
Eu não sei, honestamente, não concordo muito com isso, sob o argumento de que o Estado não consegue mais reformar as estradas, então a gente vai privatizar para que a gente tenha estradas que sejam seguras, que a gente possa rodar. Mas se a gente pensar por esse lado, então a gente pode fazer isso com qualquer outro serviço, né? E a gente vai implicando, vai colocando custo, vai aumentando o custo, até que a gente não aguenta mais. Até que o sistema realmente quebre, porque tu não consegue mais pagar tanto custo que tu já paga lá atrás. Então, a gente já paga IPVA, a gente já paga seguro obrigatório, a gente já paga seguro, a gente já paga... E ainda tem que pagar o pedágio para rodar na rodovia? E hoje, Ali, uma outra pergunta. Hoje no setor de vocês, de transporte rodoviário, tem tecnologias que venham a somar a experiência humana ali? Como tem a inteligência artificial, algo nesse sentido que vocês estejam utilizando para uma melhor performance de serviço, algo nesse sentido? Tem sim, Júlia. A inteligência artificial já está embarcada nos caminhões há algum tempo em dois serviços, dois principais serviços, que é a telemetria do caminhão, que é o controle do comportamento do caminhão durante a viagem, e principalmente no controle do motorista com câmeras de fadiga, por exemplo. Então, algumas empresas já têm instalado essas câmeras de fadiga para que monitorem o motorista em tempo integral enquanto ele está dirigindo, para entender se ele está cansado, se ele começa a bocejar demais, se ele fica com o olhar perdido, se ele está fazendo uso do celular. Sim. Então, isso já é uma realidade, tem várias empresas já implantando esse tipo de equipamento, e eu acho que ele vem para somar, sim. Talvez num primeiro momento pareça uma invasão de privacidade, mas foi assim também quando começaram a instalar as câmeras e os DVRs nos caminhões. Era isso que eu ia te pedir agora, se de repente esse monitoramento não serviria para afastar mais ainda novos profissionais de entrar na área, talvez. Hoje em dia... Tu comentou de invasão de privacidade, Sim. né? E de repente a pessoa se sinta invadida, né? Eu acho que as gerações de hoje estão muito acostumadas com as câmeras, né? Afinal de contas, tudo é rede social, tudo é imagem, tudo é filmagem. Eu acho que isso não é algo que tenha afastado. Talvez os motoristas mais antigos, sim. Mas o que a gente nota é o contrário, né? Que motoristas novos não estão entrando na profissão e os mais antigos estão ficando. Então a gente vê, é normal hoje tu ver senhores de 80 anos, 70 e poucos anos dirigindo caminhão. Ativa, né? E, infelizmente, eles não têm mais os reflexos que tem uma pessoa jovem, né? Então, isso também é um problema, isso também acho que precisaria ser resolvido. Mas na falta de um profissional mais novo, a gente tem que fazer uso dos profissionais mais experientes e mais de idade. E agora também nos encaminhando aqui, né? Eu queria até deixar alguma mensagem, assim, tua, com o que tu vê que são as principais competências que os profissionais de logística têm que ter para lidar com esses desafios, com essas questões, né, pelos próximos anos. Seja profissionais que vão estar efetivamente conduzindo caminhão, até quem efetivamente está lidando com a logística no comércio exterior. O que tu vê que são competências chaves, assim? Seja técnicas, comportamentais, o que tu enxerga nisso? Esse é teu momento de vender a profissão para essa galera jovem adentrar. E a profissão do comércio exterior como um todo, né? Que a gente mais quer gente querendo estar na nossa área. Eu acho que isso não é exclusividade do transporte, né? Eu acho que o que precisa hoje é de pessoas com muito mais interesse e amor pelo que fazem do que qualquer outra coisa. Se tu vai trabalhar numa transportadora, o negócio, o core business de uma transportadora é transportar, é levar uma determinada carga do ponto A ao ponto B. E tu tem que saber como isso funciona. Tu tem que saber como isso funciona desde o começo, desde a base. Tu tem que saber o que é um caminhão, como um caminhão funciona, como um caminhão trabalha. Tu tem que saber que tipo de carga o caminhão pode transportar. Tu tem que entender, mesmo que superficialmente, um pouco de mecânica, um pouco de física aplicada a veículos. Eu acho que esse tipo de interesse, ele só vai gerar um rendimento profissional. E, óbvio, né? Conhecimento não ocupa espaço, gente. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em aprender coisas sobre a profissão que elas estão executando, ou pelo menos querendo executar? Eu acho que o que falta realmente é interesse pela profissão que tu ou tá no momento fazendo ou que tu deseja fazer. Então, buscar o conhecimento e aplicar o conhecimento é legal,
Mas a prática é insubstituível. A prática é insubstituível. Tu entender como funciona a zona portuária, tu entender como funciona gates de porto, tu entender como é que funciona o transporte de container no nosso setor, por exemplo, é primordial. Do lado dos motoristas, a gente precisa de ajuda de muito mais entidades. A gente não consegue sozinho fazer com que venham mais motoristas. Eu não consigo, como empreendedor, nossa empresa não consegue simplesmente dizer assim, ok, eu vou passar a pagar 12 mil reais de salário para o motorista e eu vou trazer um monte de motorista. Mas e quanto tempo eles vão ficar ali, né? É que a conta não fecha, né? E o quão saudável vai ser para a empresa, né? Essa conta não fecha porque eu vou aumentar o custo da empresa e eu não vou conseguir vender o meu produto no mercado porque eu vou estar concorrendo com empresas que se mantêm na média. Aí esse era outro questionamento também que tem a lei do frete mínimo, né? Mas a gente sabe que não é todo mundo que obedece ela. A gente tem muita transportadora vendendo frete a preços baixíssimos, né? Esse é mais um bode que colocaram na sala e ninguém sabe como isso torce. A lei do frete mínimo, ela veio depois da paralisação dos motoristas em 2018. Na época, o presidente era o Temer. E o Temer, temendo, desculpa o trocadilho, mas ele temendo um dano muito maior à economia brasileira, para colocar fim à paralisação, ele pegou uma tabela que era referencial e sempre existiu na NTT. Aquela tabela sempre estava lá, sempre esteve no site da NTT. Ele pegou aquela tabela e converteu em lei. Aquilo foi um absurdo, porque a tabela era bizarra. Para vocês terem uma ideia, o transporte de uma carga, de um container reefer, por exemplo, era com 30 toneladas, era mais barato do que o transporte de uma carga geral com 10 toneladas. Imagina. Era completamente destoada da realidade aquela tabela. Tantos anos depois, com tantas resoluções depois, a tabela chegou mais ou menos em algo até aceitável. Longe do ideal, obviamente. Mas mais coerente. Até porque a tabela não teve um reajuste de 2% ou 3%. Ela tem um reajuste recente agora, né? O reajuste dela foi em junho, se não me engano. O último reajuste. A lei diz que ela precisa ser revista em junho janeiro e junho. E aí, nessas revisões, eles verificam o valor do piso mínimo e aí ajustam para mais ou para menos, conforme todos os índices que compõem lá o cálculo da tabela. Só que essa tabela, ela não reflete a realidade de um país de dimensões como o Brasil. Sim. A gente tem N universos logísticos dentro do Brasil. Para vocês terem uma ideia, Santos, São Paulo são 80 quilômetros, se eu não me engano. Lá, se tu falar em tabela do piso mínimo, eles não vão nem saber do que se trata. Por quê? Porque o frete lá sempre foi muito mais alto. O frete por quilômetro nesse trajeto, por exemplo, ele sempre foi muito acima do que a tabela preconiza. Agora, no Rio Grande do Sul, a realidade é diferente. E por um motivo muito básico. O governo ignorou completamente a principal regra de negócio, que é a lei da oferta e da procura. Por que o frete no Rio Grande do Sul é tão mais barato em comparação com o de São Paulo? Ok, primeiro pelo trajeto do porto para a capital. Quanto mais curto o transporte, mais caro por quilômetro. Mas pegando a mesma distância, saindo de Santos e rodando 400 quilômetros para o interior de São Paulo, o frete ainda assim lá é muito mais caro do que o nosso. Porque lá existe uma demanda muito maior por caminhão e a reposição de caminhão no mercado é mais lenta. Aqui no Rio Grande do Sul acontece o contrário. A demanda por caminhão tem diminuído e tem aparecido caminhão no mercado. Então faz com que o frete caia. Vamos lá. Aí eu sou obrigado a aplicar a lei do piso mínimo. Eu, como transportador, quando eu contrato um autônomo, eu sou obrigado a pagar o piso mínimo. Mas para eu pagar o piso mínimo, obrigatoriamente eu vou ter que cobrar a mais do piso mínimo. Então está tendo essa discrepância. Transportadoras que trabalham com contratação de autônomo estão tendo problemas. Transportadoras que trabalham com frota própria já estão um pouco mais tranquilas. Isso basicamente porque a lei do piso mínimo dos fretes, quando ela foi criada, ela falava em transportador contratando caminhoneiro. Numa das alterações de uma das resoluções, ela trocou a palavra transportador para embarcador, para contratante. E aí ela trouxe para o jogo todas as empresas que contratam transportador, e não só as transportadoras que contratam caminhoneiros. Entendi. Aí fez com que as transportadoras fossem obrigadas a cumprir a lei. Que os embarcadores fossem obrigados a cumprir a lei. Então hoje, se eu transporto uma carga
e forneço um frete abaixo do piso mínimo, eu não sou autuado. Eu, como transportador. Quem é autuado é o contratante. Aí fica aquela pergunta. O embarcador vai aceitar pagar a tabela aqui no Rio Grande do Sul, porque isso faz com que o frete dele aumente em torno de 20% a 30%, vai correr o risco, a transportadora que ele está contratando vai fazer uso de autônomo, não vai. Quer dizer, tem N variáveis a serem pesadas, a serem consideradas. E isso está causando um pouco de caos no nosso universo logístico. Imagino. A gente, às vezes, quando cota, né? Cota com 1 ou 2, 3 transportadoras e uma delas sempre volta, mas eu não vou te cobrar o frete mínimo. Aí Tirar o poder da barganha da ok, mas aí tu tem que estar ciente que quem vai ser autuado vai ser o teu cliente. Sim, sim. Vamos ter a responsabilidade maior. O mínimo que o mínimo que a transportadora pode fazer é deixar claro, olha, o meu frete não está equiparado ao piso mínimo. Então é importante que vocês saibam que autuações poderão Risco acontecer. atrelado a autuações, né? Autuações poderão acontecer. E as autuações são de valores consideráveis. Sim, claro. Eles emitiram uma norma técnica no começo de outubro, e essa norma técnica trouxe algumas alterações na documentação do transporte, no manifesto de cargas eletrônico principalmente. O manifesto de carga é um documento que agrega os documentos de uma viagem. Então, dentro do manifesto de carga vão estar todos os conhecimentos da viagem, conhecimento de transporte, que por sua vez tem todas as notas fiscais transportadas. Para os casos em que exista um único conhecimento de transporte, ou seja, um embarcador exclusivo, o valor do frete deve ser informado no manifesto eletrônico de carga. O manifesto eletrônico de carga, ele agrega as informações da viagem. Ele vai te dizer qual a origem, qual o destino, qual o tipo de carga, qual a quantidade de eixos do conjunto utilizado, peso da carga, se a transportadora está contratando autônomo ou não, se a transportadora, se o embarcador fez uso do vale pedágio obrigatório, isso é outro ponto que está gerando autuações, e se o frete fornecido está dentro do piso mínimo. Isso tudo é eletrônico para o pessoal olhar a hora que quiser. Exatamente. Isso tudo é eletrônico. Então, eu imagino, tá? Isso agora é uma opinião pessoal minha, eu imagino que não é uma inteligência artificial que está por trás disso, verificando essas informações. Mas, num dado momento, alguém senta na frente do computador, seleciona uma área, uma região, um trajeto... Um relatório, né? Eu quero ver quem passou por esse local aqui, nesse trajeto... no dia tal, da hora tal, e não cumpriu essa lei. Ele vai ter uma lista lá, ele vai dizer, eu quero autuar essa empresa. Sim, ele vai ter o poder para tal, porque realmente está distoante ali do que foi pregado em Exatamente. normativas, né? O que nos preocupa também é que as multas têm demorado, às vezes, 3, 4, 5, até 6 meses para aparecer. Os autos de infração, na verdade, funciona como multa de carro, né? As empresas recebem um auto de infração, informando que elas estão sendo autuadas e elas têm um prazo de 30 dias para se defender. A defesa não adianta. Já foi tentado e eu tenho a impressão que a NTT recebe as defesas, bota no lixo sempre. E deu, nem olha. Nem olha. Até porque o presidente da NTT informou que a NTT não cancela a multa. Sim. Então, se foi emitida, Exatamente. já eras, né? Depois de 30 dias, esse auto de infração se converte numa multa propriamente dita. Eu tive situações de clientes nossos que foram... de repente descobriram que eles estavam com o ex-tarifário bloqueado. Eles foram pesquisar e viram que eles estavam em débito, estavam registrados no CADIM, pela NTT. Porque no passado eles haviam recebido uma multa, não tinham dado a devida atenção, eles não pagaram a autuação virou dívida ativa, e a dívida ativa gerou bloqueio dos benefícios. E aí tiveram o ex-tarifário bloqueado. Nossa, Olha o impacto. uma multa que reverteu num ex-tarifário. Exatamente. Então, tanto essa lei quanto a lei do vale pedágio obrigatório, elas podem causar um dano muito maior, Sim. muito grande nas empresas se não for dada a devida atenção. E a transportadora não pode fazer nada, a não ser facilitar e explicar para o embarcador o que acontece. Quais são os riscos, como funcionam as leis, quais são as possibilidades. Não tem muito o que a gente fazer. Eu não posso assumir a responsabilidade, Sim, não posso eu como transportador fazer a aquisição do vale pedágio obrigatório, eu não posso fazer um jeito no conhecimento para que ele fique dentro do piso mínimo, não existe. A NTT considera origem e destino. E, enfim, a realidade que a gente se encontra hoje é essa. Desafiador, né? É bem confuso, é bem difícil
A gente tentar encontrar uma maneira de deixar todo mundo ciente dos riscos, mas aos poucos as empresas estão entendendo a responsabilidade delas nesse negócio. Sim. Não tem jeito, né? A nossa área do comércio exterior, a gente ama, mas a gente sabe o quanto ela é desafiadora, né? Então, Alexandre, em nome da Grover, te agradeço infinitamente pela aula e eu fui até tomando algumas notas, porque realmente já tô na expectativa de escutar novamente, porque muito positivo tudo que tu trouxe aí pra nós hoje. Imagina. Muito obrigada, Ali. Prazer foi meu, obrigado pelo convite. Perfeito. Pessoal, então, com essas excelentes contribuições, encerramos o nosso episódio. Fiquem atentos às nossas redes sociais, ao nosso canal no YouTube, que em breve aí estaremos lançando mais um outro episódio aí muito interessante para vocês, tá bom? E sigam a Grover nas nossas redes sociais.